Fala, começou a Birosca. Pessoais, hoje a gente vai então, eh, eu quero fazer só uns apontamentos, né, pra vocês com relação às habilidades, né, eu já venho batendo na tecla de que não funciona. Estudar por habilidade, realmente é um estudo que ele fica muito genérico, né, e aqui a nossa ideia do nosso curso é um estudo mais aprofundado, né, mais relacionado ao que a prova tende a cobrar. A forma com que tu vai sentar a bundica na cadeira, tu vai encontrar a questão na hora. Eu tenho muitas questões de química. Se tu perguntar sobre que habilidade é essa, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, porque tem pra mim se encaixam várias habilidades. O que eu quero te chamar a atenção aqui, é justamente pra algumas que são interessantes da gente acompanhar, algumas que são interessantes, porque elas nos dão pelo menos uma ideia do norte. Uma delas é clássica, tá. Uma delas é clássica, que é eu tô compartilhando com você a tela aí, né, tô compartilhando. Que é a habilidade número 3, que é aquela que geralmente a gente consegue enxergar ela, tá, geralmente a gente enxerga ela, as outras não dá pra enxergar direito, né, de maneira geral, assim. E essa aqui eu quero chamar atenção pra um detalhe importante, tá, gente. A habilidade 3, ela vai nos dar um insight de resposta, porque olha o que ela diz, tá. Ela diz que vai ter que confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo e em diferentes culturas. Por que eu tô trazendo essa aqui e não todas pra discutir? Porque essa aqui é importante, porque tu vai fazer um confronto entre o que é leitura científica e o que é senso comum, tá. Então eu percebo que quando a gente for fazer um confronto, a gente vai estabelecer uma relação. Se a gente estabelece uma relação, lembre-se que isso aqui já parte, no mínimo, de dificuldade média, tá. E aí uma outra coisa que é muito importante, é que sempre que os cara, né, trouxeram, e aí vem uma questão de estatística, sempre que os cara trouxeram alguma leitura baseada no senso comum, pessoal, baseado no senso comum, a resposta ela tem que ser uma resposta científica, tá. A resposta tem que ser uma resposta de cunho científico. Então cuidem com questões e a gente vai falar isso ao longo do tempo, tá, do curso também. Cuidem com questões que elas te dão uma leitura de senso comum, o texto é de senso comum, e a resposta também é senso comum. Quando isso acontece, a gente tem que cuidar, porque ela nos pede que haja uma resposta de cunho científico. É uma explicação científica para uma leitura simplista de senso comum, tá. Assim, das habilidades da prova, essa aqui é uma habilidade em que, pode cair qualquer uma, né, pelo amor de Deus, qualquer uma das 3 matérias, mas quando ela aparece é legal de responder, porque ela vai te trazer a ideia de que: "Opa, eu preciso que a resposta seja científica". Como é que vai aparecer isso em termos de comando? Ele vai aparecer, por exemplo, tem uma explicação, então se explica, há uma explicação. Ela pode cair como há uma justificativa. Há uma relação, em si, relação difícil de aparecer, mas explicação e justificativa são os mais comuns de aparecer. Então, se explica por tal fenômeno científico, ou se justifica tal ação, né, sei lá, eh, hoje até hoje a Cauane aqui fez, né, a Cauzinha fez um simulado lá na escola e tinha uma questão que falava sobre senso comum e leitura científica. E era interessante que era tipo assim, botar a panela de pressão pra esfriar mais rápido, embaixo da água, depois que ela entra em ebulição, né, que faz o psh lá o bagulho, bota embaixo da água, porque ela resfria mais rápido. Essa era a discussão científica, né, ou seja, tinha um senso comum, que era pegar a panela de pressão e colocar embaixo da água pra ela resfriar mais rapidamente, e tinha uma resposta que era de conhecimento científico. Então é importante que a gente se ligue sempre nisso. E se eu tô dando um senso comum e pedindo uma explicação, a explicação ela precisa ser baseada em ciência. Então essa habilidade é uma habilidade que a gente pode, né, se preparar, porque vai cair essa habilidade, vai aparecer certamente uma questão com essa habilidade, e a resposta é ciência, tá. Depois, a maioria das outras, elas são genéricas, né, como eu comentei com vocês antes, elas eu não concordo com a leitura de que responder ciência da natureza, independente de física, química e biologia, não concordo com a ideia de que tu responda por habilidade, tu responde por conteúdo. Responderia por conteúdo por uma estratégia, que é o jeito que eu desenvolvia nosso método, né. Ele tem conteúdo sim, mas ele tem contexto e tem operação cognitiva, aquilo que a gente tem que pensar pra poder resolver.
tá? Não é só habilidade como se vende por aí. Eu quero te chamar a atenção para outra, que eu acho bastante interessante, que vocês se preparem, já comecem a se preparar para a habilidade 9. Por que a habilidade 9 é importante a gente estar preparado? Porque ela vai trazer a ideia de ou vai cair uma questão que discuta ciclo biogeoquímico. O ano passado apareceu o ciclo biogeoquímico, né? Apareceu o ciclo do nitrogênio. Era uma leitura bioquímica ali, né? Achei bem interessante, na verdade. Era uma leitura que falava da parte biológica, que era o ciclo do nitrogênio em si, mas ela trazia uma justificativa mais química. Então ela trazia ali um aspecto bioquímico bem legal ali. Ali foi uma das poucas questões que eu vi a né, uma inter-relação entre nem a interdisciplinaridade, uma relação apenas entre o que é química e biologia junto. Ah, mas quero te chamar a atenção, que ou cai ciclo biogeoquímico, nitrogênio, carbono, oxigênio é difícil, mas enfim, oxigênio, água, né, ciclo biogeoquímico, ou o fluxo energético, né, fluxo de energia para a vida. Então, tipo assim, fotossíntese ou respiração celular. Então essa é uma habilidade bastante interessante também, porque tem que cair, tem que aparecer. E aí ela nos prepara o seguinte: "Querido, estuda ciclo biogeoquímico. Você tem que saber ciclo biogeoquímico". Ah, isso é importante que você fique atento. Nós no nosso curso extensivo a gente trabalha ciclo biogeoquímico, esse ano vai trabalhar ciclo biogeoquímico ali, para poder pegar pelo menos a ideia dessas transformações e como é que a prova pode trazer na perspectiva da química, tá. Então essa aqui também é bastante interessante. As outras acabam sendo, né, generalistas, essas próximas aqui, todas elas são extremamente generalistas, muito difícil de apontar para alguma relação que seja importante, né, muito generalista. Aí eu quero trazer, essa aqui, ó, a 17. A 17 também, eu quero chamar a atenção para o seguinte, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele fala: "Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, química e biológica". Vem como texto discursivo, claro. Aí vem gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Ou vai ter algum símbolo, talvez uma equação química, talvez, né, alguma representação biológica, alguma equação matemática da física e tal, tá. Mas o que eu quero chamar a atenção, quando ele fala sobre isso, tá, gente, que se no entenda que se apareceu um gráfico, se aparece gráfico, se aparece tabela, se aparece uma relação matemática, uma equação matemática, ou uma linguagem simbólica, mas enfim, essas aqui que são as principais, é porque a resolução da questão passa pelo gráfico. A informação crucial para responder a questão passa pelo gráfico. Então eu posso ter, por exemplo, um gráfico de pH. Assim como eu posso ter, talvez, um gráfico de, termoquímica. Eu posso ter um gráfico de, como apareceu esse tempo, de DBO, de demanda bioquímica de oxigênio lá da biologia. Eu posso ter um gráfico de qualquer coisa, tá ligado? De qualquer coisa. Desde que eu entenda que se o gráfico tá ali, as principais informações, as informações cruciais, as relações cruciais estão disponíveis no gráfico. É óbvio que eu tenho que ter pelo menos uma interpretação do conhecimento. Não adianta eu aparecer um gráfico de pH, se eu não sei o que é pH. Não adianta você aparecer um gráfico de, sei lá, de DBO, por exemplo, com esse caso que eu falei, se eu não faço ideia do que é DBO. E por vezes, já teve questão que trouxe informação em gráfico, tabela, tá, quadro e tal, sendo que o conceito foi explicado num texto. Então, o texto falou que era DBO, por exemplo, o texto falou o que que era pH, o texto falou sobre a termoquímica e te deu um gráfico só para fazer uma leitura do gráfico. Relacionar a informação que foi apresentada no texto com o gráfico. Então, a habilidade 17 também é uma habilidade que a gente não tem como estudar, por exemplo, propriamente dito, né, ciclo biogeoquímico, né, mas ele é algo que a gente pode se preparar. Ou seja, esperar que vai ter questão de gráfico e eu vou ter que interpretar o gráfico. Ou seja, a resposta estará no gráfico. O gráfico não está ali de maneira figurada. O gráfico está ali porque ele é essencial para responder a questão. Então, essa é bastante importante que a gente se ligue. E aí eu vou dar um pulo, a 6 aqui, né, acaba sendo da física, eu vou dar um pulo lá para a competência 7, que é a nossa competência, né, a competência da química. E assim, ó, se tu pegar as provas, é a competência que né, as habilidades da competência 7 são as mais cobradas. A competência 7 é a mais cobrada na prova. Por que ela é mais cobrada na prova, a competência 7? Porque ela é aquela mais dentro da química.
Então é comum, por exemplo, que as habilidades da competência 7, habilidade química, apareçam mais vezes. Só que, de novo, ela é generalista. Ela é completamente generalista. Como a matriz de referência, ela é generalista. Né? As habilidades são generalistas. Tem como tu estudar por habilidade. Me desculpa, mas não tem como. Então, o que a gente vai falar aqui? O que eu quero que vocês percebam? Olha a 24, a habilidade 24. Parece pra caramba. Ela diz assim, ó, utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Sabe o que ela quer dizer? Essa habilidade, ela fala, cara, estuda química, tá ligado? Estuda os códigos da química. Estuda a forma escrita da química. Porque eu posso te colocar um código, que é a forma, né, sei lá, um ΔH, ou o que o ΔH significa, o que é uma DDP, essa sigla, por exemplo. Ele pode colocar, sei lá, um potencial padrão de redução, tá ligado? Ele pode colocar esses dados aqui. Uma nomenclatura da química. Ele pode mostrar pra ti, por exemplo, a escrita do benzeno, que é uma nomenclatura da química, tu tem que saber. Ele pode colocar pra ti um hexano, e tu tem que saber, tá ligado? Ele pode colocar uma nomenclatura, e vai colocar uma nomenclatura. Ele pode colocar, por exemplo, uma nomenclatura iônica. E aí, de cátions e ânions, e aí eu venho batendo na tecla há muito tempo, vou continuar batendo. Quais são os 4 ânions pra prova do Enem? São 4 ânions, cara. Não tem que estudar todos. Tem que estudar 4 ânions. Nitrato, carbonato, cloreto e sulfato. São os 4 que caem na prova. Ah, como é que tu sabe? Tá na matriz de referência. Tá lá não tá na habilidade, essas bostas de habilidade. Tá lá no final, no objeto de conhecimento. Não é só habilidade. Então tá lá no objeto de conhecimento. Então tá lá dizendo, tu tem que saber sobre os 4 ânions. Sulfato, nitrato, carbonato e cloreto. Tu vai te preparar pra quê? Pra esses 4 ânions. Não é à toa, né? Que infelizmente eu venho acertando umas questões ali, porque a gente lê a matriz de referência, porra. Não é porque eu sou fodão, fodão. Porra que não, porra nenhuma. Qualquer bocó que lê a matriz de referência sabe. Então quando o cara vende assim, o Enem é imprevisível. Não é, cara. O Enem é completamente previsível. Tu sabe o que vai aparecer. Tu sabe como vai aparecer. Qual é que é o diferencial pra gente, então? Tá preparado, saber como vai aparecer. E esse é o diferencial, é a dificuldade de muita gente. Porque muita gente não sabe como vai aparecer. Ó, a 25 é outra que aparece pra caramba. E de novo ele fala, caracterizar materiais, substâncias, identificando etapas, rendimento, aplicações biológicas, sociais, econômicas, blá, 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 um monte de coisa. Então o que ó, etapas, identificando etapas, rendimentos, implicações, isso aqui tá muito relacionado com a Estéquio. Tá muito ligado a Estéquio. Tá muito ligado a soluções, por exemplo. Tá muito ligado a tratamento da água, por exemplo. Separação de misturas, etapas. Identificando etapas, né? Ou implicações biológicas, sociais, enfim. Mas a ideia é de etapas para obtenção ou produção. Então, se eu quero lá, aquela questão do ano passado que apareceu, né? Tratamento da água, eu não faço ideia, mas talvez caia aqui na habilidade 25. Talvez, eu não faço ideia se caiu aqui. Porque a habilidade é muito genérica, muito generalista. Então, essas são as habilidades em que elas tendem a aparecer em maior recorrência, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que tem uma grande tendência de cair questões de termoquímica, questões de eletroquímica, tá muito relacionado à habilidade 26. Porque ela fala sobre recursos energéticos ou minerais, né? Dedicando transformações químicas ou energia envolvidas. Ó, transformações químicas ou de energias envolvidas. Então, muito possivelmente posso cair aqui termoquímica, posso cair cinética, dependendo do catalisador ali e tal, né? Diminuindo de energia de ativação e acelerar a reação. Ou pode cair termoquímica, envolvendo qual é mais eficiente em termos de produção de corrente elétrica. Só que, de novo, fica muito no pode ser, pode ser, pode ser. Então, se é pra pode ser, não me adianta só pode ser, só. Tá? E é por isso, então, que nós vamos bater, então, nas teclas, tá? E eu pedi para que vocês dessem uma olhada, se você tivesse condições, tempo, claro, né? De olhar essas 4 questões aqui. São as 4 questões que eu vou bater que eu vou discutir com vocês hoje, em termos de caracterizar elas. Quando a gente fala em o que a questão quer saber da gente. Pessoal, lembrem-se, semana passada eu disse pra vocês, toda vez que nós pegarmos uma questão do Enem, Calzinha, hoje eu te mostrei na prática, Calzinha. Hoje a Cauane, ela teve falei, né, o simulado lá e tal, e a gente juntos fez na prática umas questões. Nunca tinha pego aquelas questões da vida, porque era um simulado lá do sistema de ensino que a escola usa, e a gente fez juntos ela discutindo.
né? A Aninha também, a Ana Valentim também, mesma coisa. A gente fez juntos a questão. O que que a gente precisa perguntar pra questão? A gente precisa fazer 3 perguntas. Toda questão que nós tivermos, nós vamos fazer as 3 perguntas. É claro que daqui a pouco vai ficar isso vai ficar pra vocês vai ficar como, automático, tá? Vai ser automático. Pegou a questão, tia, olha, o que que ela quer saber de mim, qual é o contexto e qual o critério. Tá? É isso que nós sempre perguntaremos. Aqui foi uma bosta, né, esqueci de dar o enter. Mas enfim, ó, o que que ela quer saber de mim? A pergunta é essa: o que que ela quer saber de mim? Então eu olhei pra questão e pergunto: "O quê?". Eu olhei no comando, né, lembrando sempre, eu sempre faço isso lá no comando da questão. No comando da questão no comando da questão, eu sempre faço 3 perguntas. A primeira coisa que eu olho é: "O que que ela quer saber de mim? O que que tu quer saber de mim? O que que tu quer que eu faça?". Ah, tu quer que eu analise? Tu quer que eu identifique? Tu quer que eu justifique, que eu explique, ou que eu diferencie, que eu relacione? O que que tu quer saber de mim? Que eu compare? Tá ligado? O que que tu quer que eu faça? Qual é a ação que eu tenho que fazer? E aí lembra, dependendo da ação que a gente fizer, dependendo do que ela pede pra eu fazer, pode ser mais difícil. Se ela pede pra eu analisar os dados e escolher alguma coisa, né, tomar uma inferência, que eu escolha se é bom ou ruim e por quê, né, de novo, se a questão pede que tu diga: "Isso é bom, por quê? Isso é ruim, por quê?", ela te pede que tu tome um juízo de valor. Se ela pede que tu te posicione, tome um juízo de valor, isso geralmente é mais difícil. Geralmente é mais difícil, tá. Tanto é que hoje, né, Calzinha, pra não dizer que eu sou mentiroso, né, hoje aconteceu isso. Tinha lá uma questão, ela, né, no simulado deles, e que realmente ela estava lá, ela era mais difícil, porque ela pedia que fosse com juízo de valor. Ela dizia assim: "Ah, tal ação deve ser tomada, não, tal ação justifique não sei que ação". Aí dizia: "Ah, a ação foi boa por isso, ou a ação foi ruim por aquilo". Então tu tinha que tomar uma posição. Gente, escuta, toda questão que te pede que tu tome uma posição pra bom ou ruim e por quê, ela é uma questão mais difícil ou mais demorada. E a demorada pra nós se caracteriza como difícil. Questão difícil de complexidade e questão difícil de tempo se caracteriza como difícil, porque ela vai tirar de nós tempo precioso pra responder uma questão fácil. Então isso é importante vocês fiquem atentos. Nem sempre o difícil é difícil de dificuldade. Às vezes o difícil é difícil de tempo. E pede muito tempo pra resolver a questão, tá? Então, primeira coisa que eu pergunto: "O que que tu quer saber de mim?", questão. Depois que eu sei o que ela quer de mim, aí eu pergunto: "Em qual contexto?". Em qual contexto, galera? Em qual contexto? E é aqui que muita gente se perde. Por quê? Porque o contexto vai ser fundamental para que eu diga isso aplicado nessa condição. E qualquer coisa que vier na minha cabeça, do tipo assim: "Ah, mas e se? E se não sei o quê?". A Ana Valentini hoje me mostrou, a gente discutiu isso na nossa aula hoje lá na escola. Nós falamos muito essa parte. Porque pra, né, pra ela fazer sentido aquela possibilidade. E pra mim talvez também poderia fazer sentido se eu extrapolasse o pensamento: "Ah, mas e se não sei o que acontecesse?". Falava sobre câncer do pulmão lá, né, era o motivo pelo qual gerava o câncer do pulmão. E aí, uma das alternativas dizia que a substância reagia que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Cara, mas o texto nunca tinha dito pra ele isso. Então, de novo, o contexto tá atrelado ao que a questão me deu de informação. Que não é conteúdo só, isso é informação também. Não me traz informação, conteúdo é informação. Então, ó, o que tu quer saber de mim? Em qual contexto tu quer que eu aplique tal coisa? Tipo, relacionar o quê? Isso com aquilo. Opa, tô nesse contexto. É isso com aquilo. É comparar esse com esse. É indicar entre esses. Eu quero saber, ó, qual é o critério, né? Em qual contexto tu quer? Eu quero nessa situação, tá? E por último, caso aconteça, se ela tipo dizer assim, eu posso perguntar quais são os critérios. Quais são os critérios? Galera, pode ser que não tenha nenhum critério. Quais são os critérios? O que são os critérios, por exemplo, né? Vamos supor que a questão te peça para relacionar, sei lá, qual substância entre tantas vai poder afundar, sendo que só quer saber as orgânicas.
né? Ou quer saber só as metálicas. Ou ela quer saber quais precisam de mais energia, sei lá. Então, tipo, ela pede várias coisas. Tu relacione, né, tu indique, dentre tantas, segundo tal característica. Então, se ela te pede mais de uma coisa, o critério é isso. É caso eu tenha a possibilidade de 2 ou mais respostas, ele me diz: "Não, eu quero nesta condição. Eu quero nesta condição específica". Então, todas as nossas questões, eu vou começar agora, todas as nossas questões, ele vai ter isso aqui. O que que tu quer de mim? Qual contexto tu quer de mim? E qual critério, caso tenha. Esse aqui já às vezes pode não ter, mas os outros vão ter. O que e o contexto. Sempre terá o que que ela quer e o contexto que ela quer. Galera, pega isso, anota isso e aplica isso. Depois tu me conta. Depois lá, agosto, tu vai me dizer se não facilitou pra caralho tua forma de resolver questão. De natureza, esse. Cara, e se tu fizer se tu aplicar na natureza isso aqui, tu vai ver que, pô, aí largamos de mão. Se tu aplicar isso aqui na natureza, largamos de mão. Depois me fala se não é verdade. Vamos lá. Então o que a gente sabe, tá? Olha só. Lembrando, eu sempre começo pelo comando, passo pro texto base e vou para alternativas. No comando, que é essa parte que eu falei antes ali, né? No comando, eu vou criar o meu filtro. Que é aquilo, o que tu quer saber de mim, em qual contexto tu quer saber de mim e qual critério caso tenha. Lá no texto base, eu vou buscar isso. Eu vou buscar qual é o contexto para eu poder aplicar minha operação cognitiva, para aplicar aquilo que eu sei. E aí eu vou para a resposta. Galera, pelo amor de Deus. E vai ser um mantra isso. Toda alternativa certa, ela precisa, primeira coisa, precisa estar com o conceito certo. Não existe resposta certa sem conteúdo certo. Pelo amor de Deus. Segundo critério. Segundo critério é contexto certo. Contexto certo. Então, se liga. Pode ter mais de uma resposta certa em conteúdo? Vai ter. Vai ter mais de uma resposta certa ao longo de conteúdos. Pode não estar ligado ao contexto para ser certo? Não. É obrigatório ter conteúdo certo e contexto condizente com a pergunta. Então, por vezes, a resposta pode ser certa, mas aí tu olha de novo, quando tu fica entre duas, por exemplo, ou entre três, tu olha para elas qual que está ligada diretamente ao que o texto está falando, ao que o contexto me traz de informação. Cara, fora isso, é errar a questão inútil, é errar a questão em vão. E vai ter muita questão assim, já sabe, vai ter muita questão assim. Tá? Vamos lá então. Eu vou apagar isso que eu escrevi aqui pra gente poder fazer essa questão em si, tá? Sempre lembrando que a gente faz isso aqui. Por favor, tenham isso como mantra pra vocês. Isso aqui a gente aplica o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro é isso. Texto base, o contexto, a operação cognitiva, o que eu quero saber, vai estar no comando e as alternativas eu vou buscar por aquele critério. Vamos lá então. Começando por onde tem que começar, que é aqui, ó. Cientificamente, o cara já começou me dizendo: presta atenção, presta atenção. Ele começou me dizendo: cientificamente. O que isso quer dizer? Pra vocês, quer dizer, quando eu digo assim, galera, cientificamente, quer dizer que se a avó falou tal coisa, se o pai disse tal coisa, se o vizinho comenta. Cara, se é senso comum, não importa. Tá ligado? Não importa. Eu sei que parece meio grosseiro, né? Não interessa o que a avó falou. Mas não interessa mesmo pra questão. Porque a questão me diz, cara, é cientificamente. Então, a resposta apresentada tem que ter cunho científico. Tá? Não pode ter cunho de qualquer coisa, tem que ser científico. Então, ó, cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pelo quê? Tá? Vamos lá. O que, que ela quer que eu faça? Tu percebe que quando ela fala que cientificamente acontece uma coisa e ela ocorre, pois. Concorda que isso aqui é uma explicação? Vai dar uma explicação. Então tu vai explicar. Certo? Tu vai apresentar uma explicação. Porque ele te fala, querido, aconteceu tal coisa. Como é que a gente explica com ciência? Isso é, explicação. Uma questão que eu explico, ela tende a ser uma questão fácil, uma questão média
ou uma questão difícil? Se eu tenho apenas que dar uma explicação. Se eu só quero apresentar uma explicação para um fenômeno. Cara, a explicação por si, como operação cognitiva, o que nós temos que pensar para resolver, ela tende a ser nível médio. Por quê? Por que tende a ser nível médio? Lembra? Nível médio é aquele nível em que a gente muito vai ter relação de causa e efeito, a gente muito vai ter que dominar algum conhecimento para relacionar com outro. Quando eu vou explicar alguma coisa, concorda comigo que quando tu tem que explicar algo, tu precisa te apropriar daquilo para pegar aquela informação e colocar num contexto específico. Isso é explicar. Por que os professores explicam tanto? Porque eles dominam conhecimentos de determinada área e eles têm que trazer para uma relação em um certo contexto, numa condição. A explicação é muito isso. Tu quer explicar para que tu entenda um assunto. Eu posso só falar sobre um assunto, né? Só atirar para memorização, sem que haja necessidade que tu entenda. Então eu tô só expondo. Não tô necessariamente buscando explicar, fazer uma relação entre uma informação e outra, aí um entendimento. Então, geralmente, o explicar é questão de nível mais médio. E tu vai pegar muita questão de explicar na prova do Enem. Tu vai pegar muita questão que tu tem que explicar, justificar. Tá? Muita. Porque a prova do Enem, ela é muito... Eu falei na semana passada isso aqui pra vocês. Olha só. Eu falei isso aqui pra vocês semana passada. E ela é muito compreensão de fenômenos. Mais ou menos 50% da prova, mais ou menos 50% dela, está relacionado a compreensão de fenômenos. Ou seja, tu precisa entender uma parte, reconhecer os códigos de escrita, para então interpretar o contexto apresentado e talvez apresentar uma justificativa. Então, cara, não é incomum tu pegar uma, duas, três, quatro questões, enquanto tu tá lendo elas, tu tá pensando, porra, essa questão quer que eu explique uma coisa. Essa questão quer que eu apresente uma explicação. Se a explicação é nível médio, e se é nível médio, a gente tem que fazer. Tá? A gente é obrigado na estratégia a fazer. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Então ele fala assim: o que ele quer saber de mim? Ah, ele quer que eu explique. Beleza, vou explicar uma coisa. Explicar em qual contexto, ou seja, qual condição, qual situação que ele quer que eu explique. Olha só, ele quer saber essa mudança de cor da chama. Cara, não é mudança de cor da tinta, não é mudança de cor do céu, não é mudança de cor do universo, é a mudança de cor da chama. Nesse caso, depois vamos ler as respostas, que eu realmente não sei, não me lembro das explicações, né, de como cada alternativa tá apresentada, mas tipo, qualquer coisa, já bota na cabeça, qualquer resposta que esteja fugindo da explicação com relação à chama, eu não posso me apegar. Se ela foge de uma justificativa com relação à chama, eu não posso me apegar nela, porque ela pede que eu explique a chama. Então essa é a estratégia que a gente vai ter. Vamos lá. Tem critério? Não. Ele quer, então, a mudança de cor da chama. Então eu quero cor da chama. Esse aqui é o meu... Eu não vou escrever sempre isso, tá, gente? Eu vou colocar agora inicialmente. Mas eu quero na cor da chama, a mudança da cor da chama. Então esse é o meu contexto. Tem algum critério? Não tem critério. Tá? Aqui não tem um critério estabelecido. Certo? E nós teremos um... Quando não tem um critério bem estabelecido... Tchau, tchau. Quando não tem um critério bem estabelecido, nós vamos criar um critério de importância para resolver. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu chamo isso, na verdade, da pirâmide do raciocínio químico. Eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho, mas eu peço que vocês se apeguem a ela muito. Então, pai, valeu. Eu quero que se apeguem muito a essa pirâmide do raciocínio químico, tá? Cara, o que vai te tirar de enrascada, depois tu vai ver. Então vamos lá, olha só. A questão fala: um fato corriqueiro, ao se cozinhar arroz, é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo. Ó, ele falou em chama azul do fogo. Então, como ele falou mudança de cor da chama, e ele falou que a chama é azul, isso me importa. Tá? Isso me importa. Mudando-a para uma chama amarela. Então, olha só. Ele me fala que vai ter uma chama azul e que quando parte da água cai nessa chama azul, ela vira para amarela. Tá? Aí vem assim:
essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Olha só, interpretações diversas. Diversas. Mas qual é que ele dá ênfase? Qual é que ele dá ênfase? Ele dá ênfase naquelas que são relacionadas às substâncias presentes no água de cozimento. Beleza. Aí ele fala: além do sal de cozinha, do NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Certo? Galera, o que é importante a gente pegar aqui? Primeiramente, entender o contexto, mudança da cor da chama, para que eu possa estabelecer uma explicação. Certo? Bom, aí a gente busca conteúdo. Aqui a gente busca conteúdo. Não tem como tu responder se tu não tiver ligado no mínimo em conteúdo. Tá? Quem já tá acostumado ali, né, estudando sobre os determinados conteúdos, principalmente essa mudança de cor do fogo é muito evidente num conceito chamado modelo atômico de Bohr. Então há um conteúdo aqui presente. Cara, não vem com essa loucura aí de a prova de linguagens é interpretação, ou natureza por competenciabilidade. Pelo amor de Deus, tem conteúdo e muito presente conteúdo. Então, nesse caso, por exemplo, tu mínimo deveria saber sobre o modelo de Bohr. Então, modelo de Bohr. Tá? Modelo de Bohr é o mínimo que a gente tem que tá ligado. Tá? Bueno. Vamos dar uma lembradinha rápida o que é o modelo de Bohr para a gente se defender conceitualmente, tá? Vamos lá lembrar rapidinho o modelo de Bohr. O modelo de Bohr dizia o seguinte pra gente, que um átomo, no seu núcleo lá, né, o seu nuclinho, e ele tem elétrons na sua eletrosfera. Então ele tem lá, por exemplo, vamos por 2, 3 camadas. Então ele tem 3 camadas lá na eletrosfera. Ué. Opa. Esse átomozinho, por exemplo, ele vai ter elétrons lá nas suas camadas internas. Um eletrinho girando lá, né? Velocidade angular, girando ele bem bonitinho, ao redor do núcleo. Para Bohr isso. Aí quando esse eletrinho ele recebe uma energia externa, qualquer tipo de energia externa, ele vai avançar para uma órbita mais externa, uma órbita mais longe. Então ele vai lá para um estado que a gente chama de estado excitado, e ele continua girando. Então ele ganha, ele é promovido para uma região mais externa. Só que essa condição não é uma condição que ela é concreta pro resto da vida, né? E o que acontece aqui então? Essa energia recebida pelo elétron, ela é enviada para o ambiente na forma de fóton. E fóton é a mesma coisa que luz. E aí quando faz isso, ele volta lá pro seu estado original lá no início. Então esse é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr propôs isso. Ele ganha energia externa, qualquer energia, calor, eletricidade, centelha, né, uma faísca, atrito mecânico, outra luz, tanto faz. A fonte energética é qualquer fonte de energia. E aí ele avança para uma região mais externa. Quando ele retorna, ele libera luz para o ambiente. Então ele faz esse movimento. A gente já sabe isso aqui é modelo de Bohr. Importante lembrar que isso é modelo de Bohr. Tá? Bom. Mas, além de nós sabermos que é modelo de Bohr, o que acontece no modelo de Bohr, eu quero que tu faça, por favor, para todo o questão de química que tu vai resolver, eu peço que tu aplique a seguinte condição que eu chamo de pirâmide do raciocínio químico. Tá? E ela está muito ligada, ela está extremamente ligada ao que a gente fala, ao que eu falo sobre aqueles eixos cognitivos. Eu vou dividir em 3 pedaços, tá? Essa pirâmide. Galera, entendam bem ela, e aí cada vez que uma questão aparecer, aplica ela mentalmente. O que seria a pirâmide? Cara, aqui na base da pirâmide estão as coisas mais básicas da química. Os pensamentos mais básicos da química. Ou seja, aquilo que quando eu vou começar a pensar na resposta, eu não posso começar pelo topo da pirâmide, eu começo pela base da pirâmide. Então é obrigatório que sejam os meus primeiros pensamentos. Ou seja, o que tem que ser os primeiros pensamentos? Cara, tem que ser fórmula. Tal fórmula tá ali.
tem que ser nome, nomenclatura, né? Tem que ser estado físico, uma leitura do estado físico. Tem que ser tipo de mistura. Se é homogênea, heterogênea, entende? Ou seja, nós estamos falando de coisas simples, de coisas elementares dele. Então, né, eu vejo a questão e vejo qual é a fórmula, quem está presente na fórmula, qual é o nome, qual é o estado físico, qual é o tipo de mistura, se é homogênea, heterogênea. E tem vezes que questões assim aparecem. Por quê? Porque essas questões estão relacionadas ao que a gente chamou do eixo cognitivo da competência geral 1. Ou seja, aquilo que nós queremos dominar as linguagens. Dominar linguagens. Então, adianta eu começar a responder questão pela parte mais difícil? Não, cara. A tua chance de errar é gigantesca. É gigantesca a chance de errar. Qual seria o meu segundo pensamento? Tá, olhei fórmula, olhei nome, olhei estado físico, olhei tipo de mistura, essa parte mais simples, né? Tipo de mistura, tipo de separação, por exemplo, né? Mistura, separação de mistura e tal. Parte mais elementar, se é processo físico, química, essas coisas bem simples. Não consegui resolver. Não resolvi pela parte mais simples. Eu vou pro segundo nível, pro nível um pouquinho maior. E aqui é a maioria das questões. Porque aqui no segundo nível estão as propriedades. Estão as características. Estão os comportamentos no meio. No meio, a relação com o ambiente. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade aplicada, né? Leitura da densidade aplicada no meio, pH, alteração de acidez e basicidade, tá tudo no meio. Então, quando eu quero começar a pensar em comportamento do material, comportamento da substância, nesse meio, eu venho justamente para a segunda etapa. Por que essa aqui é importante? Porque essa aqui está relacionada ao que nós falamos na semana passada, como a competência geral 2, queridos. Que competência geral 2? A competência, né, o eixo cognitivo do compreender fenômenos. Então, por exemplo, se eu vejo que uma substância ela tem uma fórmula de um ácido, e aí eu vejo que na questão em si ela está discutindo que ele alterou o pH do meio para ácido, para menor que 7, o pH, por exemplo, eu já tenho então uma boa definição. Se eu sei que a substância é ácida, ela vai alterar o pH do meio para, né, menor que 1, desculpa, menor que 7, eu já começo a pensar na relação com o ambiente. Já tô lá na competência geral 2. Ou seja, a parte um pouquinho mais difícil. Mas não é tão difícil. Lembrando, isso aqui é mais ou menos 25%. Isso aqui é mais ou menos 50%. E até mais, tá, gente? Eu até digo que isso aqui é mais ou menos 80% da prova. Até mais, quase. Tem vezes que é mais que 80%. Tem vezes que tu resolve questões com essas duas né, partes da pirâmide do raciocínio químico do que a parte mais difícil. E aqui eu peço pra vocês que vocês tenham combinem comigo e com vocês mesmos. Combinem isso. A última coisa que tu vai pensar, mas a última, da última, da última e da última é em reação química. Tá? A parte mais complexa da química está envolvendo as reações. Tá? Está envolvendo reação química. Então, quando tu tiver uma questão e aparecer reação química como resposta, na hora tu pensa, calma, calma. Eu só posso afirmar que terá reação química quando eu souber exatamente quem são os reagentes e a condição. Só. E vai ter muita questão que vai te dar resposta, querer te dar resposta como reação química, não apresentando nem o reagente e nem a condição. E ela te fala, a resposta é reação química. Qual é que é a tendência natural do aluno? Pensar assim, porra, a química é difícil, então a resposta vai ser difícil. Tá? A química é muito fodida, então a resposta vai ser muito fodida. E aí qual é a tendência? Errar a questão. Porque não tem como afirmar qual é a reação que vai acontecer se eu não sei quem são as substâncias envolvidas. Toma isso como mantra. Toma isso como mantra. Tá? Toma isso como mantra. Então, vamos lá, vamos ver a questão em si.
E aqui, né, como eu falei, tá, listei todas, não vou listar essa. Essa aqui entraria na competência geral 3, que é a competência de enfrentar situações, problema. Então aqui eu preciso enfrentar uma situação, problema. Por isso que ela acaba sendo mais complexa. Aí, de certa forma, ela abarca 4 e 5 também, mas a gente fica na 3 como sendo aquela mais aplicada à prova de química em si, né? Nas provas em si, a 4 e 5 são mais relacionadas à prova de redação, como eu falei semana passada. Bom, então aqui a questão, ela vai me dizer as seguintes respostas, né? Como nós sabemos do conteúdo, como nós sabemos, por exemplo, quem vai para a prova, sabendo quais são os modelos atômicos, isso é base de pirâmide. Saber os modelos, os principais modelos, quais são as principais definições, né? O que aconteceu no modelo de Dalton, o que aconteceu no modelo de Thomson, o que aconteceu no modelo de Rutherford e o que aconteceu no modelo de Bohr. São os 4 modelos para a prova, tá? Os modelos além de Bohr não tá no Enem. Por que não tá? Não tá na matriz de referência? Não tá na listagem de objetos de conhecimento a serem cobrados. Só até o modelo de Bohr. Então, Summerfield, mecânica quântica lá, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, não vai aparecer. Só até o coisa, tá? Só até o Bohr. Então ali ele fala o porquê que cientificamente acontece a mudança de cor. Vamos lá, vamos ver a primeira questão. Olha como é que ela vem atropelando já. A primeira questão fala que vai ter uma reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro. Aqui nós temos alguns equívocos científicos. Quais são os equívocos científicos? Primeira coisa, é muito difícil de eu marcar uma resposta que ela é reação, gente. Já tenha isso em mente. Para eu marcar uma resposta que é reação, eu tenho que saber exatamente as fórmulas, exatamente quem tá, exatamente a condição. Fora isso, é muito difícil de eu afirmar uma resposta como reação. Muito difícil. Ah, muito difícil mesmo. Isso pra prova do Enem, tá? Estou falando na prova do Enem. Isso na prova do Enem. URGS é outros 500. URGS tem outra discussão. Mas aqui é só Enem. Bom, então ele fala que vai ter uma reação do gás de cozinha com o sal. E se eu tô reagindo o gás de cozinha com o sal, aqui ele tá dizendo que vai ter uma volatilização, a produção de gás cloro. Beleza. A pergunta é, cadê a chama mudando de cor? Como é que a chama mudando de cor se eu quero explicar? Ele não quer uma explicação, ó, ele não quer que eu explique. Eu tenho que explicar a mudança de cor. Se eu tenho que explicar a mudança de cor, a resposta tem que me dizer sobre a cor. Ou pelo menos sobre a chama. Ou pelo menos alguma coisa relacionada à cor da chama. Se ele só fala que ele muda porque há uma reação do gás de cozinha com o sal, como é que é essa reação? Não faço ideia. Afirmar reação é muito difícil, gente. Afirmar é muito difícil a reação. Sem contar que quem estuda, né, quem já lembra desse estudo, a chama mudando de cor do fogo é muito relacionado a modelo de Bohr. Então, mais ou menos, puxa o modelo de Bohr na mente. Aí vem a letra B. A letra B fala: emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Opa, ele me fala fótons. Fóton é luz. Então já começa a puxar a ideia de luz, cor. Ele diz que essa emissão, essa luz liberada pelos átomos, pelo cátion sódio, é porque há uma excitação devido à chama. Opa, ele diz que a chama produz uma liberação de luz junto com o cátion sódio. O cátion sódio tá na mistura. Olha lá, ó. O cátion sódio tá. É o Na. Então, essa aqui é uma potencialmente certa. Por quê? Porque tá ligada ao modelo de Bohr, que é a discussão central da questão, né? É a discussão central do contexto. Ela tá ligada ao que o comando queria que eu desse uma explicação. E ela tá ligado à ideia contextual de onde é que eu quero que a explicação aconteça? Na luz, na cor da chama. Então ele falou que tem uma luz que o sódio emite quando excitado pela chama. É uma possibilidade bastante concreta. Mas vamos lá dar uma olhada, né, para as demais.
Ó que ele fala. Produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato. Porra, primeira coisa aqui, se ele fala uma reação, eu deveria saber quem com quem. Pela reação com carboidrato. De quem? Quem reage com carboidrato? Não faço ideia. Segundo, ele tá afirmando, gente, ele tá afirmando que há a produção de um derivado amarelo. Ou seja, derivado amarelo seria uma substância sendo produzida. Derivado amarelo, ele tá me dizendo, querido, vai ter uma substância amarela sendo produzida. Pergunto, que substância é essa? Pra eu dizer que realmente é uma substância e ainda por cima é amarela. Cara, essa aqui não tem como eu afirmar. Pra eu dizer que tem reação, eu tenho que conhecer quem são as substâncias. Para eu afirmar que a produção vai ter cor amarela ainda, eu tenho que saber quem reage. Como é que eu vou dizer que é um derivado amarelo realmente? Ah, senhor, mas é que ficou amarela a chama. Bom, cara, ficou amarela. Não necessariamente fica amarelo porque é uma substância amarela. Nós temos ali não se encaixa no contexto. Tá? Olha a letra D de novo. Reação. Reação do gás de cozinha com a água ainda. Com a água. Reação do gás de cozinha com a água. E ainda por mais, ele me fala que vai formar um gás, que é o gás hidrogênio. Cara, se isso fosse verdade, explodiria o fogão. Tá ligado? O hidrogênio é um combustível e com muita energia. O hidrogênio é um combustível. Se isso acontece, ia pegar mais fogo ainda. Ia explodir o bagulho. Então, outra coisa, ó, se liga. Ele afirma que vai ter uma reação. Se ele afirma que tem uma reação, eu tenho que saber exatamente quem é quem. Ele não me fala quem é o gás de cozinha. Ele não me diz quem é o gás de cozinha. Por mais que a gente possa, né, imaginar o gás de cozinha, um gás butano ali, possivelmente o gás butano e tal. Aí já vem um conceito assim que o gás butano ele é pouquíssimo reativo. Os gases de cozinha, tá, gente? Já bota isso em mente. Tá? Gás de cozinha, gás butano é pouquíssimo reativo. Ele reage com oxigênio na queima. Mas ele é pouco reativo em termos de formar coisas diferentes. E aí, mais ele fala que reage com a água, pelo amor de Deus. A água ia apagar ele, ia apagar o fogo, né? Claro. E ainda por cima, ele diz que produz gás hidrogênio. Tenha em mente uma coisa. Olha só, para que a água, se liga, para que a água forme gás hidrogênio, vou colocar assim, para que a água forme gás hidrogênio, pessoal, o processo em questão é chamado de eletrólise. Não é uma combustão ou uma reação com fogo. Ela é uma eletrólise. É nessa condição que a gente pode falar que vai ter formação de hidrogênio a partir da água. É numa eletrólise, tá? Aí a gente consegue formar gás hidrogênio. Tenha isso anotado nos seus materiais. Aí a letra E vai dizer pra gente assim, ó. Excitação das moléculas de proteína. Das moléculas de proteína com formação de luz amarela. Como? Quais proteínas? Sabe qual é a proteína? Será que toda proteína faz isso? Eu não sei quem é a proteína. Ele fala genericamente proteínas. Quais proteínas? Será que todas as proteínas podem fazer isso? Será que as proteínas realmente têm essa possibilidade de ser excitada pelo fogo e ainda por cima liberar só a luz amarela? Olha como ela deixa muito vaga essa alternativa. Ah, senhor, mas será que não é possível, né, com formação de luz amarela, porque a luz amarela... Cara, aí eu te pergunto, essa aqui e essa aqui, a letra E e a letra B, qual delas se encaixa mais no contexto da questão? Letra B, né? Por que a letra B se encaixa mais, senhor? Porque ela te diz exatamente quem tá lá, ela te fala exatamente que é o sódio, e ela fala que é a estação pelo sódio, então ela crava quem é a espécie, ela te mostra de verdade quem é, ela te diz realmente quem é. Ah, mas ela falou proteína. Qual proteína, querido? Eu não sei que proteína é. Para eu poder afirmar que isso vai acontecer, no mínimo, eu deveria conhecer a proteína e saber a especificidade dela que aconteceria. Para eu poder tentar afirmar. Ou seja, essa aqui pode estar certa? Não faço ideia. Super, não faço ideia. Mas ela foge do contexto. Mas essa que foge do contexto, porque não tem informação suficiente. Então, a letra B se encaixa. E aí eu sei que eu bati muito em cada alternativa, e vou fazer isso constantemente. Ah, porque eu não sei como é que vai ser a questão desse próximo ano. Eu não faço ideia se a próxima questão desse ano vai cair uma coisa relativa a isso.
É por isso que toda a questão eu vou esmiuçar bastante. Mas o que que a gente tira de informação aqui essencial? Pessoal, quem sabe modelo de Bohr, quem manja do modelo de Bohr e manja e tá ligado na pirâmide do raciocínio químico, eu não posso afirmar que vai ter uma reação se eu não tenho ideia de quem tá de verdade participando da reação, eu já eliminaria, né, tenderia a eliminar essa reação e essa reação. Três expressões reação, já poderia colocar no balaio e dizer: "Ó, cara, muito possivelmente uma reação", porque ele me trouxe, eu não sei quem é quem participando de verdade. E aí eu fico entre duas, entre B e E. Qual delas mais se encaixa no contexto? Porra, ela falou sódio e mostrou sódio. Falou proteína, mas as proteínas são várias. Quais proteínas são? Uma coisa é tu falar que é sódio, ou falar o sal específico. E olha como eles são espertos. Olha outra coisa que, né, agora me dei por conta. Vocês notem que ele fala do sal de cozinha e ele diz quem é. E depois ele fala sais minerais. Tu concorda que o sal de cozinha é um sal mineral? Não é um sal mineral? Sal de cozinha não é um sal mineral? Porra, é. Por que ele não definiu outros sais? Por que ele não falou os carbonatos de não sei o que, os bicarbonatos de não sei o que, os fluoretos de não sei o que? Porque não precisava. Porque sal mineral ali ficou na razão genérica. Ele deu especificidade para o sal de cozinha e mostrou a fórmula NaCl. Se tu tivesse uma ideia sobre o modelo de Bohr, e tu soubesse que o sódio, o sódio, nome sódio, tem fórmula Na, tua chance de acertar é gigantesca. Ou seja, pirâmide do raciocínio químico. A parte mais básica, eu me apego. A parte mais elevada, eu tendo a descartar. Se tu fizer isso, tu pode errar a questão, óbvio, mas tu vai errar uma, e olha lá. Uma que fala de reação. É uma que outra, e olha lá. E olhe lá. Olhe lá. Ah, então, se apegar a essas informações são fundamentais, tá? Fundamentais, pelo amor de Deus. Beleza? Então essa aqui, letra B. Galera, quem for tendo dúvida, tá? Quem for tendo dúvida ou vai tendo alguma... não entendeu alguma relação ou pensou de outra forma, vai falando, tá? Não custa ir falando. Eu vou pedir pra vocês que semana que vem, se possível, deixe a câmera aberta. É importante câmera aberta. O ano passado, tá, enquanto eu corrigia questões aqui, eu percebia que muita gente ficava com dúvida e eu podia ajudar. Ah, então, para a próxima semana, tentem se organizar no horário, assim, quem for participar ao vivo, claro, pra estar num lugar em que possa abrir câmera pra eu poder olhar pra vocês e poder ajudar quem tiver dúvida. Nós somos os seres humanos são muito faciais. A gente faz sempre uma careta. É comum fazer uma careta, tipo assim, será? Não sei. Quando não entende alguma coisa. Quando tu faz essa careta, eu já consigo saber, ô querido, tu entendeu tal coisa? Tu pensou assim, tu não pensou? Então é pra facilitar a vida de vocês. É pra que vocês tenham o melhor proveito do curso. Melhor proveito possível. Que saiam com a estratégia muito bem definida, com muitas questões engatilhadas pro Enem, como aconteceu esse ano. Várias questões a gente corrigiu durante o ano aqui, né? O ano passado, na verdade. E caíram questões semelhantes na prova, que a gente discutiu várias vezes, aí a galera tem um pouco mais de facilidade. Então isso ajuda muito se eu tenho olhando pra vocês, que é mais fácil pra todo mundo. Bom, deixa eu ver. Tá. Essa aqui, ó. Próximo. De novo. O que eu vou fazer? Eu vou começar por aqui, e eu vou então olhar uma por uma, né, das alternativas, levando em consideração o quê? O que que ele quer saber de mim, tá? O que que ele quer saber de mim. Eu vou perguntar lá pra questão: "O que que tu quer que eu faça?", tá? O que que tu quer que eu faça? Aí, em qual contexto tu quer que eu faça? Qual é o contexto? Qual é o local? Qual é a situação, tá? E, por último, caso tenha algum critério. Se não tiver bem estabelecido um critério, gente, se não tem um critério bem estabelecido, qual é o critério que eu uso? A pirâmide. Eu não tenho um critério bem estabelecido, ou seja, eu sou livre para pensar, né, a classificação, eu vou lá para a pirâmide. Tá? Então é bem assim que a gente faz. A gente vai direto lá para a pirâmide para a gente poder. E aí, Ana? Ó, que bom! Já abrimos uma, hein? Que alegria, já abrimos uma. Tamo bem. Daqui a pouco a Cacauzinho se enlouquece e abre também. Olha só. Então o que acontece aqui? Olha só. Ele diz: nesse aparelho,
Então, nesse aparelho é o meu contexto. Eu não quero saber fora dele, eu não quero saber em outro lugar. Eu quero saber o que acontece nesse aparelho. É o contexto. Qualquer coisa que fuja do aparelho, eu não me interesso. É o aparelho a minha análise. Beleza. A separação das substâncias, isso é o meu critério. Porque esse aparelho pode ter várias coisas. Nota, um aparelho pode ser lido sobre várias óticas. O contexto é no aparelho, mas ele pode ser lido por várias óticas. Só que o que eles disseram? Ah, não, querido, não é qualquer condição. Eu quero um critério de que o como acontece a separação da substância. Então, quando eu ler o aparelho, entender o aparelho em si, eu tenho que descartar qualquer coisa que não esteja ligada à separação da substância. Isso é um critério. Então, meu critério é como que a substância se separa. Por que a substância se separa? E aí ele fala, ocorre em função do quê? Então, observem, a separação vai acontecer de acordo com qual propriedade. Tá? Como eu tô falando de, né, em função de uma propriedade, vocês percebam que ele tá me dizendo, de certa forma, fala assim, ó, querido, identifica para mim, ou aponta, né, ou aponta, vai apontar, tu vai indicar qual é a propriedade que permite a tal da separação. Cara, se tu vai simplesmente indicar uma propriedade, tu vai apontar, em geral, é uma questão de nível mais fácil. Em geral, é uma questão de nível mais fácil. Por quê? Tu não precisa. Ele te fala que vai ter uma separação de mistura. Então, tu sabendo a separação de mistura, tu já consegue identificar o tipo de propriedade que está em função. Por exemplo, destilação. Se eu perguntar pra vocês, destilação, qual é a propriedade que influencia a destilação? Ponto de ebulição. Acabou. Eu não pedi que tu fizesse uma relação da temperatura do meio com diabaria, com não sei o quê, com não sei o quê, com altitude, com a caralho. Não, cara. Eu só te perguntei o porquê que uma substância pode, né? Por que rola. Qual é a propriedade que rola uma destilação? Ó, ela rola por causa do ponto de ebulição. Deu. Por que né, qual é a propriedade que subsidia a filtração? Por exemplo, qual é a propriedade que dá fundamento à filtração? Tamanho de partícula. Tamanho de partícula for grande, fica preso. Se for muito pequenininho, passa. Acabou. O tamanho de partícula é propriedade que defende filtração. Qual é a propriedade que defende a decantação? Densidade. Então a gente não está fazendo grandes relações mentais. A gente está simplesmente pegando conceito, definição, né? Ou separação, propriedade. O que não é nada de muito complexo. Então aqui eu estou simplesmente buscando apontar ou indicar ou identificar, por exemplo, são termos simples, qual é o tipo de propriedade que rege a separação daquela mistura. Então, ó, vamos lá. Eu quero que tu indique no aparelho qual propriedade subsidia, defende a separação daquela mistura. É isso que eu vou buscar. Vamos lá para ver a questão. A questão fala: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Qual é o equipamento? Qual é que é um aparelho? Porra, centrífuga. Então, o meu foco está na centrífuga. Ah, mas a centrífuga é um monte de coisa, senhor. Beleza. Qual é o meu foco? Qual é que é o meu critério? Separação da fucking substância. Beleza. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente. Ó, seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, beleza? Obtido pela rotação de um recipiente em que serve para a separação de sólidos. Olha só, isso me interessa. Para separação de sólidos em suspensão e em líquidos ou líquidos misturados entre si. Então, se eu pensar numa centrífuga, ela
joga para o fundo através de qual propriedade? Qual é a propriedade que defende a centrifugação? Ah, senhor, mas a questão falou no texto que a centrífuga, né, ela utiliza a aceleração centrífuga. Tudo certo? Bom para ela. Ah, mas que rola uma rotação. E poderia falar em torno de um eixo fixo. Que legal, que bom para ela. Mas isso é funcionamento mecânico dela. Isso é funcionamento físico dela. Tá no meu critério? Não. O que tá no meu critério? Separação da substância. Então eu poderia pensar, por exemplo, isso está relacionado à velocidade angular, por exemplo. Isso está relacionado ao raio de rotação. Ah, mas não, ô senhor, não vai ter um raio de rotação? Não vai ter uma velocidade angular? Cara, até vai. Até vai. Mas e daí? Não, é o que eu quero saber. Tipo assim, foda-se. Vai ter show de bola, mas não é o que importa. O que importa pra mim? Qual é o critério da questão? Como é que a separação acontece? E a centrífuga sempre acontece por densidade. É a densidade que rege. Então por que essa questão aqui, a gente classificaria ela como uma questão fácil, gente? Porque quem tá ligado que centrífuga é um tipo de separação de misturas que é regido por densidade, aonde é que ela tá? Tá aqui, ó. O tipo de separação de mistura. E tu não tem que pensar grandes coisas, tá ligado? Tu não tem que fazer grandes relações. Tu tem que saber, as misturas são separadas por filtração, segura por partícula, tamanho de partícula. Decantação vai pro fundo por densidade. Flotação vai pra cima por densidade. Quando entra corrente de ar. Ah, destilação, ela vai por temperatura de ebulição. Centrifugação, por densidade também. Então, tipo, eu só tinha que saber qual é o tipo de separação que acontece. O grande detalhe da questão, e é o que eu bato na tecla pra vocês, é que tu pode, por vezes, esquecer algum conceito. E isso tá do jogo. E tá muito de boa. Quando eu esqueço do conceito em si, né, bem definido, o que eu tenho que buscar? Qual é o critério? Fica no critério. Ele quer separação de substância. Coisa que eu não posso afirmar separação de substância por determinado tipo de conceito. Ah, vai ter velocidade angular, vai ter raio de rotação, mas não está ligado ao contexto. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de situação. Vamos lá. Ó. Próxima, mesma coisa. Ó, se liga. A questão fala: o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? O que eu tenho que saber? Que técnica é essa? Então, o meu critério é com essa técnica. Galera, qualquer outra técnica que possa vir na mente linda de vocês, não adianta eu marcar. O foco é 100% nessa técnica. Ah, tem uma questão do Enem, depois eu vou largar uma questão do Enem que é muito interessante, porque ela pegou muito ratão e eu vi correção no YouTube errada. A questão, correção errada nessa questão no YouTube justamente porque não se pegaram ao contexto da questão. Tá? Então, eu quero saber, com essa técnica, tá? Como é que o que ocorre com as células, né? Então, ó, olha só, o foco é nas células dos alimentos. Eu foco nas células dos alimentos para que eles sejam preservados com a técnica. Então, o que eu sei? Vai ter preservação, tá? Vai ter preservação do alimento, o alimento preservado, vai ter preservação. Vai acontecer alguma coisa com a célula através da técnica em questão. E ela quer saber o que ocorre. O que ocorre é uma. Quando eu pergunto o que aconteceu, o que eu quero? Eu quero uma explicação. Então, se ela me diz o que aconteceu aí, querido, eu quero que tu me explique. Então, se eu vou te explicar alguma coisa, eu automaticamente preciso relacionar. Logo, a tendência é essa questão de nível médio. Tende a ser nível médio. Tenho que fazer? Obviamente. Questão de nível médio, tem que fazer. Então, qual é o critério que ela quer? Desculpa, qual é o contexto? Nas células dos alimentos preservados. Tá? Não vou escrever, mas a gente já entendeu. Então,
eu vou buscar a célula do alimento que vai ser preservado. Vamos lá. O texto fala: uma das estratégias para conservação dos alimentos é o salgamento. Adição de cloreto de sódio, historicamente utilizados por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. Então a ideia é eu vou colocar cloreto de sódio na carne de boi, ou de porco, ou de peixe. Para quê? Para conservar, para preservar. Eu não quero o quê? Eu não quero que ela seja degradada. Eu não quero que ela seja consumida, eu não quero que ela seja apodreça, né? Não vai estragar. Eu não quero que ela estrague. Vou conservar essa carne. A gente poderia pensar aqui, né? Porra, estamos falando de charque. Estamos falando de bacalhau. Nós estamos falando historicamente desses dois produtos que são clássicos. Quem aqui não come charque? Né? Quem já não ouviu falar do bacalhau, por exemplo, historicamente bacalhau, né? Por que o bacalhau é tão salgado? Por que o charque é tão salgado? Porque, porra, os caras tacavam de sal enlouquecidamente no troço. Qual é o conceito aqui discutido, galera? Qual é o conceito discutido aqui? Qual é que é o objeto do conhecimento? Dentro da química, a gente fala que isso aqui ele está dentro das propriedades coligativas. Propriedades coligativas, que na real, o objeto em si é a osmose. Certo? O foco é na osmose. Então, ó, se eu sei que é uma questão de osmose, né? Eu lembrei do conceito que é osmose, agora eu vou aplicar. Eu vou buscar dar uma explicação para que a osmose aconteça na célula presente das carnes ali em questão. Tá? Vamos lembrar rapidinho o que é a osmose? A osmose acontece basicamente assim, né? Nós temos um meio, em que esse meio ele está dividido por uma chamada membrana semipermeável. O que significa isso? Passa água, mas não passa substâncias dissolvidas. Só a água passa. As substâncias dissolvidas não passam. Então, se eu tenho, por exemplo, olha só. Se eu tenho, por exemplo, um lado, né? Um lado desse sistema. Eu tenho, sei lá, NaCl, que é o clássico. E ele tá a 0,5 mol por litro. E o outro lado, eu também tenho NaCl. E ele tá, por exemplo, a 0,1 mol por litro. O que eu quero dizer com isso? Que esse lado aqui, ele está mais concentrado. Se eu tivesse valores, né? Mais concentrado. Isso quer dizer, gente, que eu tenho mais sais, eu tenho mais substâncias dissolvidas do lado esquerdo do que do lado direito. O que a osmose busca fazer? Ela busca pegar a água e ela atira a água do lado, ela coloca a água do lado menos concentrado para o mais concentrado. Para quê? Para buscar igualdade, né? Lá na biologia, os caras falam assim, ó, esse lado mais concentrado é chamado de hipertônico. Hipertônico. O lado menos concentrado é chamado de hipotônico. Por que a água passa de um lado pro outro? Para ficar isotônico. Para ficar isotônico. Ah, tô com diarreia, tô com vômito, tô mal, perdi água de monte por diarreia, por vômito, não sei o quê. Aí os caras vão indicar, toma Gatorade, querido. Vai tomar um Gatoradezinho. Aí tu vai ler o que o Gatorade é? Um isotônico. Por que o Gatorade é um isotônico? Porque ele vai te entregar, ele vai te dar sais minerais para manter a concentração osmótica do sangue. Para manter o sangue com a pressão osmótica, com esse fluxo de água estável. É por isso que ele faz isso. Então, quando o cara, sei lá, come muito sal. Come muito sal, tá ligado? Come sal pra caralho. O que vai acontecer quando come sal pra caralho? Aumenta a pressão. O que aumenta a pressão? O que aumenta a pressão, né? Quando come sal pra caralho. Porque a água do sangue, das veias que estão circulando, né? Artéria e veias pelo corpo, essa água é jogada pra dentro da célula. E aí diminui a água do sangue. Se diminui a água do sangue, o coração tem que fazer o quê? Tem que bater mais forte pra mandar o sangue mais rápido, mais pra tudo que é lado. Tem menos água. Então ele bate mais alto. Isso é osmose. Isso é osmose. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A água que tá no meio vai ser atirada pra dentro, né? Do lado direito, pra dentro do lado esquerdo. Aí tu vai ter que entender o seguinte: a biologia, ela para nisso.
Ela geralmente para nisso. A água vai do lado pro outro. Mas daí a química vai mais longe. Por quê? Porque a química diz assim: se a água vem pro lado de cá, se a água tá vindo pro lado esquerdo, o volume aqui vai aumentar. E aqui vai diminuir. Para esse volume aumentar, para o volume, né, do lado esquerdo aumentar, é obrigatório que a força que empurra para baixo, essa pressão externa, tem que ser menor que a pressão osmótica, que é a força que empurra para cima. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Esse volume, quando a osmótica é mais forte, esse volume vai aumentar e esse volume vai diminuir. Quando a osmótica for maior que a externa. Quando isso acontece, beleza, osmose normal. Agora vamos extravasar um pouquinho? Vamos pensar assim, ó. Se eu já tenho calculado, se eu já sei que a água, vamos dar o mesmo exemplo de cima, tá? Só não vou copiar tudo de novo pra não perder tempo. Se eu já sei, por exemplo, que a água deve migrar pro lado de cá, e eu chego mecanicamente, pode ser com pressão gasosa, pode ser com um pistão, por exemplo, né? O cara instala aqui, por exemplo, um pistão, um êmbolo, uma coisa mecânica mesmo, o cara empurra. Se eu instalo aqui um negócio que exerça uma pressão externa que seja igual à pressão que empurraria para cima, pressão osmótica. Se eu pego a pressão externa e eu igualo a pressão osmótica, sabe o que acontece? Nada. Não rola nada. Ah, senhor, mas a água não tinha que migrar para lá? Tinha. Por que não migra? Porque eu peguei a pressão mecânica, eu coloquei uma pressão externa mecânica que era igual à pressão osmótica calculada. Não sobe. Não vai encher a célula, por exemplo, não iria, né, encher o lugar que tinha que encher. Não vai acontecer, porque eu travei a osmose. E como é que os caras usam isso, senhor? Da seguinte forma. Os caras pegam a pressão externa, a pressão osmótica é conhecida, e eles aplicam uma pressão maior que a osmótica. Quando acontece isso, quando os caras fazem isso, pega a pressão externa e dá-lhe mais forte que a osmótica, sabe o que acontece? O contrário. A água não tinha que migrar para a esquerda? Tinha. Mas a pressão externa é tão mais forte que a osmótica que, obrigatoriamente, esse volume diminui e a água que deveria vir para o lado esquerdo, ela vai lá para o lado direito, aumentando esse volume aqui. Sabe como é que tu chama isso? Osmose reversa. Eu chamo de osmose. A gente chama, né? Eu não, né? Se chama de osmose reversa. Por quê? Porque tu conhece a osmose. Tu sabe que a água deveria, no meu caso aqui, ela deveria migrar pro lado esquerdo. Como eu sei que ela deveria migrar pro lado esquerdo, eu posso mecanicamente aplicar pressão externa diferente. Se eu aplicar mais do que deveria, eu atiro a água pro outro lado. Não é o caso que acontece com as células. Com as células acontece o de cima. Certo? Com as células acontece isso. Então, aqui vem o contexto e ele fala o seguinte, aplicando a célula, né? Então imagina, olha só, eu tenho uma celulinha e essa celulinha, por exemplo, ela tá num tecido, né? No meio. A gente sabe que dentro da celulinha nós temos água. Tem água na célula. Vou colocar aqui um bagulhinho assim, tá? Pra dizer que é célula. Tem água na célula. Quando eu chego na célula e eu encho de sal por fora, eu taco de sal por fora, que lugar fica mais concentrado? Fora, né? Fora fica muito concentrado. Muito salgadão. O que eu espero que aconteça quando eu tenho... E por dentro também tenho sal, tá, gente? Eu tenho NaCl, sal, por dentro da célula também. Onde é que tem mais? Fora tem mais do que dentro. O que acontece quando fora tem mais que dentro? A água sai da célula. Isso é osmose. Isso é osmose. Então a água vai sair da célula na condição do contexto. Eu atirei sal a dar com pau por fora. Eu salguei, né? Eu coloquei o salgamento, eu adicionei cloreto de sódio na carne. Pra quê? Pra que a água saia da célula. Então esse é o conceito de osmose. Se eu sei osmose, eu respondo a questão. Aí vai dizer assim, a letra A fala: o sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior, no caso da célula. Sabe o que isso quer dizer?
Quando ele fala que o sal adicionado diminui a concentração do seu anterior, ele tá dizendo assim, querido, vai ter um aumento do volume da célula. Aumento do volume da célula. Certo isso? Não, né? Tá certo isso. Ah, mas ele não falou aumento do volume, senhor. Não, mas ele falou que vai diminuir a concentração. Se tu pegar, por exemplo, o conceito básico de concentração, ele é o seguinte: as concentrações sempre serão uma quantidade de substância, pode ser mol, pode ser massa, enfim, por um volume. Por um volume. Se eu tô diminuindo a concentração, que é o que tá dizendo ali, ó, matematicamente eu estou aumentando o volume. É isso que acontece? Não. Não aumente o volume. Na verdade, diminui o volume. Eu não posso dizer que há um aumento de concentração. Vai acontecer uma diminuição de concentração. Então essa expressão tá errada. Diminuir a concentração não tá certo. O sal adicionado desorganiza e destrói sua membrana plasmática. Porra, não destrói, né? A gente sabe que não destrói, né? Ela vai, tá ligado que ela vai destruir mais na lise, na quebra, né? Quando ela é menos concentrada e a água entra. Aí sim, a água entra até que enche e explode a célula. Aí há uma certa destruição. Agora, enquanto não, né, não acontece isso, não tem uma destruição em si. O destrói não tá bem aplicado. A adição de sal altera propriedades de sua membrana plasmática. Qual propriedade, cara? Altera propriedades. Eu te pergunto qual? Qual propriedade? Se tu marcar a letra C, por exemplo, tu tá subentendendo que qualquer propriedade pode ser mudada. Mas se ele não te falou quais que ele vai discutir, não tem como marcar isso. Então perceba, essa aqui eu teria que saber qual é, para poder afirmar que sim ou que não. Porque dependendo de uma pode ser que sim, depois de uma pode ser que não. Então não tem como eu dizer que altera propriedades. Então foge de contexto. Porque, te liga, né? Quando o texto não te explica, não te fala exatamente qual que ele quer, é fora do contexto. Porque lembra que eu falei nas aulas passadas, o Enem é obrigado a colocar toda a informação no texto. A prova do Enem é uma prova contextual, não é pretextual. Prova de a questão que tem pretexto é URGS, que traz um texto inicialmente que não serve pra bosta nenhuma. Sabe quando tu responde uma questão que não tem serventia? O texto não teve serventia? Aquilo é pretexto. Ele teve um pretexto pra falar contigo. Tá ligado? Ele citou sal no meio do texto pra falar de osmose, mas não queria falar de osmose. Então essa que é a ideia. Pretexto não tem informação importante. Contexto não. O Enem é obrigado a ter contexto. Então quando ele não fala qual propriedade, é um pretexto. Os íons sódio e cloro, provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas. Cara, entrar livremente, aí tem um conceito da biologia lá que, porra, não é livremente que ele entra, né? Tem uma regulação pelas proteínas, pelas estruturas proteicas que tem na membrana plasmática. Então não é entrar livremente, ei, casa manjoana, vou entrar aqui pra dentro. E aí se entrar, como é que ele conserva se entrar? Porra, tu não faz ideia, porque o texto não me diz nada. Então, entrar livremente já é um equívoco aqui, né? Entrar livremente é um equívoco gigantesco. Tanto do ponto de vista químico como biológico. E a letra E, ela fala, a grande concentração de sal no meio extracelular, olha como ela é mais bem definida. A grande concentração de sal fora da célula provoca a saída de água de dentro delas. E aí, quer ver outra coisa? Isso tá certo, né? Tá bem definido como a gente espera que a osmose aconteça. Mas tu tá ligado que isso não é só pela saída de água, mas também ela funciona porque se o micro-organismo vier, um fungo, por exemplo, uma bactéria do ambiente, sentar naquela carne cheia de sal, ela morre também. Ela também seca, ela também morre nesse processo. Então, nota, mais uma vez, nós batemos na tecla de que eu preciso saber, para responder a questão, o que ela quer de mim, o que ela quer que eu faça, qual contexto ela quer que eu aplique e se tem algum critério. Galera, toda questão a partir de agora vocês têm que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que dizer o que ela quer, qual é o contexto, qual é o critério. Toda a questão é obrigatório que vocês façam isso. Tudo certo? Última questãozinha então, pra gente terminar rapidinho. Ó. Ele vai dizer pra gente, ó.
Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Vamos lá, o que eu tenho que saber? Qual é o processo mencionado? Não tem como eu fazer questão se eu não souber o processo mencionado. Então, o processo mencionado é o meu contexto. Não é em qualquer condição, é no processo mencionado. Ele pode falar de qualquer coisa no texto. A hora que ele me disser tal processo, opa, ou se eu entender que ali o contexto é o processo, é ali que eu foco. Aí ele quer dizer assim, qual é o critério? Propriedade do flúor que justifica sua escolha como reagente. Então, tipo, ele vai ter, né, uma usabilidade como reagente de uma reação muito possível, e eu quero saber qual é a justificativa. Mas, na verdade, percebam uma coisa. Ele não quer que tu justifique. Ele não quer que tu justifique. O que ele tá dizendo? Vai ser usado por uma propriedade. Então ele quer que tu, na verdade, identifique a propriedade. Isso não é justificativa. Isso é identificação. Vai identificar. É como se fosse apontar de novo. Ó, aponta pra mim aí qual é a propriedade. O apontar não tá bem aplicado, mas entende? Ah, essa ou aquela. É uma identificação. Por que é uma identificação, gente? Porque ele vai te listar o problema, o processo, e vai dizer assim, querido, do flúor, já específico dele, veja qual é a propriedade mais interessante. Cara, e aí fica muito fácil. Por que ela fica muito fácil? Porque ela não tá falando de qualquer elemento, ela tá falando do flúor. Quem estuda tabela periódica e elementos, já tem em mente que, quando fala do flúor, o que é mais importante no flúor? Eletronegatividade. Porque o flúor é marcado por ser um elemento extremamente eletronegativo. Mas vamos ver o texto, para não dizer que, né, nós estamos chutando. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Beleza. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos com sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 62, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, xenônio, a combinar-se fulguramente com o flúor. Então, ó, ávido e vivaz. E a façanha parecia tão extraordinária que ele conferiu, né, o prêmio Nobel. Então, cara, olha só, ele só disse assim, o que o flúor tem que fez o xenônio se combinar a ele muito facilmente. Qual é a propriedade que o flúor está relacionado com a ligação química? Quando ele fala isso, ele diz assim, querido, o que eu quero te chamar a atenção é para uma ligação química. É a ligação química. Quando eu relaciono flúor e ligação química, qual é a propriedade que tem que estar em evidência? Ó, eletronegatividade. Não tem muito o que discutir. Porque a gente tem uma relação flúor, ligação, propriedade. Ou seja, isso aqui é conceito definido. Quando eu tenho isso aqui definido, bem definido, na hora eu tenho que tudo isso é regido por eletronegatividade. Então é só um conceito. Por isso que eu tinha que só identificar. Isso é uma questão bastante fácil. Beleza, meu povo? Então, como é que vai funcionar? Entendam. Como é que vai funcionar a aula de semana que vem, tá? Lá no nosso grupo do Whats, quem não tá no grupo ainda, vou colocar, né, a Aninha, a Calzinha já entrou, vou colocar a outra Ana também, Ana Júlia, vou colocar vocês lá no grupo também, e aí lá eu vou lançar quais questões eu quero que vocês façam, tá? É aquelas, por quê? Porque nós vamos trabalhar por níveis, primeiramente nível fácil, pra gente pegar o jeito de ver em nível fácil, depois nível médio, pra gente pegar o jeito de ver em nível médio, e depois difícil, pegar o jeito de fazer questão difícil, depois é aleatório pra gente poder classificar, tá? Então eu vou listar pra vocês ali 5, 6 questões pra gente pegar o jeito de fazer, certo? E depois a gente vai fazer as classificações de maneira aleatória. Tá bom, povo? Então ficamos por aqui. Até a próxima semana, tá? Até semana que vem. Na terça-feira ali às 18 horas. E de novo, né? Aninha, muito obrigado por abrir a câmera e os demais. Quem puder abrir a câmera, isso é bem importante pra gente poder se olhar. Beijo!